Olá, você está participando da série sobre ansiedade e medo. Esse é o segundo vídeo da série, ao todo são 7. Se você ainda não assistiu o vídeo 1, vai aqui no meu canal do YouTube, procura, que você vai ter toda a ordem desse assunto tão importante, que chega a ser caracterizada, a ansiedade, como uma das doenças da nossa época. Tamanha quantidade de pessoas que a vivencia. Então eu queria te relembrar que no vídeo 1 nós falamos sobre os elementos que compõem a ansiedade. Você se lembra quais são? Por trás de toda ansiedade há um medo. Todo ansioso sofre porque ele possui um medo. Um outro elemento da ansiedade é o olhar para o futuro. A dificuldade de nos conectarmos com o presente, com estarmos presente, vivenciando o dia, as experiências, aquilo que poderíamos estar desfrutando, que geram em nós alegria, que geram em nós contentamento. Nós estamos sempre com o olhar no futuro. A ansiedade lança preocupação porque nós estamos com o olhar no futuro, tentando controlar, e esse é o terceiro elemento, a nossa dificuldade ou melhor, a nossa total impossibilidade de controle daquilo que vamos vivenciar no futuro. Toda mulher muito rígida, muito controladora, começa a desenvolver um quadro de profunda ansiedade. A ausência de capacidade de controle, ela não sempre existiu, não nasceu agora com a crise do corona, ela sempre existiu, mas muitas vezes a crise vai potencializar isso, porque ela exige de nós mudanças. Nós não operamos mais a nossa vida no mesmo modelo, na mesma forma que antes. E aí ficamos profundamente ansiosos, porque vários planos, vários projetos que fizemos precisarão ser alterados. Esse foi o vídeo 1 e eu te convido a fazer uma conexão com outro assunto que nós também nos dispomos a falar, que é o medo. Vamos entender um pouquinho mais sobre o medo? O medo ele pode ser dividido em duas espécies. São os medos geracionais e o outro tipo de medo são os medos que eles nascem fruto de algum trauma. Quando nós falamos de medos geracionais, todos nós possuímos um sistema familiar. Nossos pais, nossos irmãos, tios, avós, primos, toda a família tem uma estrutura e a forma de conduzir a vida também é apreendida em família. Algumas famílias passaram, e eu vou dar alguns exemplos, por situações de violência lá atrás, nos seus ancestrais, como, por exemplo, tudo que originou a Segunda Guerra. Essas pessoas talvez tenham mais dificuldade em serem perdulárias, em gastarem muito. São pessoas que têm uma preocupação maior com a economia, ter sempre uma poupança. Muitas vezes você cresceu ouvindo que se você não tivesse um dinheiro guardado, em algum momento você ia passar fome. Você nunca passou fome, mas você traz dentro de você um medo relacionado à fome. Algumas pessoas trazem dentro de si um medo muito grande da violência, um medo muito grande da perda, porque dentro do nosso sistema familiar, algumas pessoas já perderam entes queridos por conta da violência. Mas às vezes não foi uma coisa que você viveu, mas você reage àquilo aliançado com algum parente que viveu. Muitas pessoas têm o medo também de perder um emprego. Tudo para elas gira em torno de uma identidade feita na profissão. E muitas vezes você não teme outras questões como ficar sem comida, ficar sem amigos, ficar doente, mas você teme o desemprego.
A doença também pode ser fruto de uma questão geracional. Você sempre teve saúde, sempre esteve bem, mas por algum motivo, todas as vezes que você vai ao médico, todas as vezes que você faz exame, você fica muito preocupado, muito ansioso. E as falas da nossa infância, as falas da nossa adolescência podem ter construído em nós um pensamento ansioso no tocante a esse aspecto que dentro do meu sistema familiar é uma questão mal resolvida. Agora falando um pouco dos medos que vêm dos traumas. Algumas situações que vivenciamos ao longo da vida, elas nos fazem lembrar daquilo no futuro quando passamos por algo semelhante. Se, por exemplo, em algum momento nós sofremos quase nos afogamos, tivemos algum problema de nos defendermos no mar, todas as vezes que estivermos na praia, aquele pensamento volta na nossa mente e a gente começa a temer muito voltar a nadar. Se por acaso passamos a nossa infância toda ouvindo que meus pais não teriam condições de pagar a minha escola, de arcar com a minha educação. Quando eu cresço, me torno mãe, eu vejo que havia tanta briga, tanta confusão em torno das contas, que eu de alguma forma começo a me relacionar mal com aquilo que eu tenho que administrar financeiramente na área da educação. Se, por exemplo, eu sofri um grande trauma de perder um parente por meio da violência, todas as vezes que eu tiver que sair à noite, todas as vezes que eu estiver num lugar mais violento, eu vou me sentir mais vulnerável. Mas, Renata, o que esses traumas, o que essas dores, o que as falas que vão nos acompanhando ao longo do nosso crescimento, por que elas emergem nas crises? Eu quero te dizer que toda a crise traz a ideia da separação. Durante uma crise, nós sofremos uma série de situações que fazem com que a gente sofra separações. Talvez um termo mais fácil para você compreender seja a questão do luto. O luto também é fruto de alguma separação. E nas crises, o luto emerge e ele não vem sozinho. Um luto puxa um outro luto, está conectado com outro luto. Durante a crise do coronavírus, nós ouvimos muito nesse período de quarentena que muitas coisas iriam mudar, que o nosso estilo de vida precisaria mudar. E nós começamos a entender que estávamos vivendo numa outra ordem social e percebíamos que muitas coisas estavam morrendo e todas as vezes que nós desejamos vivermos numa estrutura diferente daquela antiga já conhecida, para abrirmos mão do novo, para acolhermos o novo, temos que abrir mão de coisas passadas. Então, uma frase que caracteriza muito isso é que para que alguma coisa nasça, outra tem que morrer. A ideia da separação, do luto na crise, ela vem junto nesse momento de ebulição, quando de alguma forma nós começamos a nos questionar e nos sentimos mais vulneráveis, porque as regras do jogo não estão muito claras. Na psicologia, nós temos um conhecimento que fala que existem o 3D. É o sentimento de desamparo, de desproteção e de desvalia. A desproteção vem todas as vezes que nós não sentimos que somos pertencentes a alguma coisa. A ameaça da perda de um emprego vai trazer uma ruptura com uma instituição e com pessoas. Vai mexer na minha identidade. A ameaça de mudança de uma cidade, caso eu precise me mudar, também vai gerar isso. Se eu não sei a que sistema familiar eu pertenço, se eu não conheço a minha identidade, se eu não tenho raízes, eu sofro mais.
Muitas vezes trazemos ao longo da nossa história um acúmulo de perdas. Passamos pela perda de um filho, de amigos, de trabalho, nos separamos e começamos a nos sentir desamparados. Quando a crise vem, esse sentimento de desamparo aumenta, se potencializa. A mesma forma eu posso falar da desvalia. Pessoas que se sentem com baixa estima, muito inferiorizadas, num momento de crise, também se potencializa. A verdade é que quando nós trazemos dentro de nós lutos não elaborados, perdas que não foram bem elaboradas, feridas, todas as feridas voltarão a doer, a sangrar nos momentos de crise. Todas as vezes que falamos de separação, de luto, de perda, nós precisamos elaborar esse luto. E isso é um processo composto de fases. Só assim, curados, conseguiremos avançar. Mas muitas vezes não temos oportunidade para isso. Vamos vivendo e passando por cima de uma série de dores e esse acúmulo dentro de nós, e é uma característica da mulher hoje, essa sensação de estar muito cheia, muito preenchida de dores, num momento de crise, ela emerge. Eu gostaria de te lembrar que a elaboração de um luto, vivenciar todas as etapas, é o que te permitirá livre seguir e fazer melhores escolhas. Mas para que isso seja possível, algumas coisas eu quero te convidar a fazer. Todas as vezes que você estiver diante de um medo, é necessário que você dialogue com ele. Você não pode ocultá-lo. Medo de quê? Medo por quê? Isso faz sentido? Eu realmente não tenho condições de combater esse medo? Esse pensamento em cima da dor vai tirando o mito do tamanho, da grandeza e de certa forma vai nos agigantando. Uma outra coisa muito importante é que nós só vencemos as lutas da vida quando somos adultos emocionais. Quando somos crianças emocionais, vamos sempre depender que alguém cuide, dê conta das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Como adultos, podemos entender que temos força dentro de nós, no nosso sistema familiar, nas relações que nós possuímos para darmos conta das adversidades da vida. E a outra coisa que é muito importante é o desejo genuíno de despertarmos a guerreira que existe dentro de nós. Diante do medo, duas atitudes são possíveis. Ou nós paralisamos ou enfrentamos o medo. Quando decidimos enfrentar esse medo, nasce dentro de nós uma força para que a gente consiga dar conta e superar aquilo. Mas por que nós, muitas vezes, nós brasileiros, temos muita dificuldade com o enfrentamento? Nós associamos o enfrentamento à violência. Se nós olharmos a história do nosso país, é uma história de extrema violência. É uma história de patriarcado. É uma história onde a mulher, muitas vezes, não tem voz. E todas as vezes que ela se imagina se posicionando, ela associa isso à violência e ela opta por se calar. Mas nós temos que lembrar que há um movimento adulto, maduro, que pode ser feito no combate ao medo, feito por um adulto emocional que diante das lutas ele enfrenta, sabendo como se posicionar. Sabendo o seu lugar, sabendo dar, mas também sabendo receber, sabendo ser maleável e diante das inúmeras mudanças e se adequando de outra forma, tendo flexibilidade para viver a mesma vida, só que de uma outra forma.
No próximo vídeo, nós veremos as etapas do luto e como que é fundamental vivenciarmos isso e quando é. São 6 situações, 3 acidentes naturais e 3 não naturais que vão exigir de nós o luto. Eu te espero no terceiro vídeo dessa série. Eu tenho certeza que no final desse processo todo, você terá ferramentas muito poderosas para viver uma vida que vai te permitir o quê? Terminar com as crenças limitantes, se libertar, a fim de que você possa fazer melhores escolhas e viver de forma mais plena.